retornar ali ao Congresso Nacional. Camarões, Canadá, Equador, Espanha, Cuba, Haiti, Irã, Itália, Líbano, Marrocos, Paraguai, Portugal, Reino Unido, Sérvia, Trinidade e Tobago, Ucrânia e Vietnã. Registrar também a presença do ministro de Estado e Justiça e Segurança Pública, professor Ricardo Lewandowski. Senhor ministro de Estado do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Senhor ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Senhor ministro de Estado, chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, deputado federal Alexandre Padilha. Senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Senhor ministro do Supremo Tribunal Federal e decano, Gilmar Mendes. Senhor presidente do Superior Tribunal Militar, ministro, tenente brigadeiro do ar, Francisco Joseli Parente Camelo. Sua Excelência, o senhor ministro e também corregedor do Conselho Nacional de Justiça e ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Luiz Campbell Marques. E representando o presidente do Tribunal de Contas da União, Sua Excelência o ministro vice-presidente Jorge Oliveira. O senhor defensor público-geral federal Leonardo Cardoso de Magalhães. A senhora conselheira do Conselho Nacional de Justiça Daiane Nogueira de Lira. O senhor conselheiro do Conselho Nacional de Justiça Luiz Fernando Bandeira de Melo. A senhora conselheira do Conselho Nacional de Justiça Renata Gil de Alcântara Videira. Representando o governador do estado de Sergipe, a assessora da Secretaria Especial de Representação, senhora Cecília Prado de Salles. Convido Sua Excelência o senhor ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, ministro Rui Costa, para proceder à entrega da mensagem do Poder Executivo ao Congresso Nacional Brasileiro. O ministro Rui Costa, que é ministro-chefe. Bom, ministro, vocês estão acompanhando aí a transmissão na TV Senado, né? E por isso que é a outra voz. Então, voltando aqui, sou eu agora, Evandro Cini, da Jovem Pan, falando com vocês. Tem todo esse rito que está sendo cumprido e a gente está na transmissão ao vivo, por isso que a gente vai ajustando aqui conforme a sequência vai acontecendo. Agora, o ministro Rui Costa deve fazer, então, um pronunciamento com a mensagem do governo federal para o início do ano legislativo, né? O governo federal que, agora há pouco, discutimos a possibilidade de fazer uma reforma ministerial que atingiria também Rui Costa. E aí, há ali, como o Bruno Pinheiro mencionou para a gente agora há pouco, as manifestações de parlamentares da oposição com bonés verde e amarelo e da situação com o bonezinho azul falando que o Brasil é dos brasileiros. Essa situação a gente deve acompanhar bastante aí ao longo de todo o ano legislativo, porque embora eles tenham ocupado o mesmo espaço para colocar o presidente do Senado e da Câmara ali, eles são completamente divergentes, têm propostas opostas e a gente deve acompanhar ainda bastante embate nesse sentido. Vamos voltar lá. Mas eu queria pedir, primeiro, na defesa do Congresso brasileiro, na defesa do Poder Legislativo brasileiro, em respeito a uma sessão muito importante do Congresso Nacional, onde todos nós reunimos deputados, deputadas, senadores e senadoras, com a presença de autoridades constituídas no nosso país
em uma abertura solene que, por favor, por gentileza, peço a cordialidade de todos os deputadas e deputadas neste dia muito importante para a democracia brasileira e para a história do parlamento brasileiro. Convido o senhor primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, deputado federal Carlos Veras, para proceder à leitura da mensagem do Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota. Senhor ministro do Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa. Senhor Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Senhoras e senhores parlamentares, na abertura deste novo ano legislativo, quero mais uma vez parabenizar e agradecer ao Congresso Nacional pela inestimável cooperação no projeto de reconstrução do Brasil. Nestes 2 anos de governo, reafirmamos nosso compromisso com a democracia, o respeito às instituições e a relação harmoniosa entre os poderes. Reafirmamos também o compromisso de promoção do desenvolvimento econômico com a inclusão social. A economia cresce mais, com mais investimentos, consumo, exportações e inovação. A indústria e o agronegócio estão mais fortes. A produtividade aumentou e o desemprego caiu. Em 2023, o Produto Interno Bruto aumentou 3,2%, 4 vezes acima da projeção do mercado. Para 2024, a projeção atual aponta para um crescimento de 3,5%, um dos maiores do mundo. Em média, o Brasil terá crescido, nestes 2 anos, mais do que o dobro da média do período de 2019 a 2022. Em 2023 e 2024, o país conquistou os melhores resultados de seu comércio exterior na história. Além disso, o fluxo de entrada de investimentos estrangeiros chegou a 133 bilhões de dólares no biênio. O dinamismo da economia é resultado de múltiplos fatores. É exemplo da retomada dos investimentos em infraestrutura, desenvolvimento produtivo, da expansão do mercado de trabalho, do fortalecimento das políticas de inclusão social e do aumento do consumo das famílias. O emprego formal tem crescido em todos os setores e em todos os estados da federação. No biênio de 2023 e 2024, o saldo irá superar 3 milhões de novos empregos. O conjunto de ocupados chegou ao final de 2024 em um patamar recorde, assim como a massa de rendimentos do trabalho. O desemprego está nos menores níveis da série histórica. O salário mínimo voltou a ter ganhos reais e continuará subindo acima da inflação de forma sustentável. Programas como o Desenrola e o Acredita têm apoiado a redução do endividamento e ampliado o acesso ao crédito para as famílias e os pequenos empreendedores. O incentivo ao empreendedorismo, aliás, é uma das marcas do nosso governo. Em 2024,
mais de 4 milhões de pequenos negócios foram formalizados, superando todas as marcas anteriores. Para a parcela mais vulnerável da população, o Bolsa Família fez, em 2024, a maior transferência da história, 170,4 bilhões de reais. Outra boa notícia, 1,3 bilhão de famílias saíram do Bolsa Família após aumentar a sua renda. Quando assumimos a presidência, o Brasil estava de novo no mapa da fome, com 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Em apenas 2 anos, 24,4 milhões de brasileiros ficaram livres do pesadelo da fome. Chegaremos em 2026, tendo retirado o país, mais uma vez, do mapa da fome. Estamos comemorando os menores índices de pobreza da série histórica. A extrema pobreza caiu para 4,4%, ficando pela primeira vez abaixo de 5%. Nesses 2 anos, o Brasil ficou menos pobre e menos desigual. Com o aumento dos salários, maior renda de trabalho e distribuição de renda mais justa. Cuidamos também para que oportunidades e direitos fossem ampliados. Fizemos progressos expressivos na garantia de terras para as comunidades quilombolas e os povos indígenas, reafirmando o compromisso com seus direitos históricos. Foram 32 terras quilombolas tituladas e 13 terras indígenas homologadas desde 2023. Lançamos o Plano Juventude Negra Viva, o maior conjunto de políticas públicas para a juventude negra na história do país, com investimentos nas áreas de segurança pública, saúde, educação, emprego, esporte e cultura. Lançamos também o Plano Nacional de Igualdade Salarial para combater a discriminação no mercado de trabalho. Nada justifica que a mulher trabalhe igual e ganhe menos que os seus colegas homens na mesma função. Na segurança pública, avançamos na elaboração de uma política de combate ao crime organizado, com a participação dos governadores e a garantia da não interferência na autonomia dos entes federativos. Negligenciada e criminalizada durante o governo anterior, a cultura teve 6,9 bilhões de reais transferidos pela Lei Paulo Gustavo e pela Política Nacional Aldir Blanc em 2023 e 2024. Vamos lá, meus amigos, vamos analisar um pouquinho então dessa cerimônia de abertura do Congresso Nacional com a participação de autoridades e o discurso que veio da Presidência da República, do Executivo, trazendo ou tentando trazer várias das questões que foram aplicadas e feitas, programas importantes do governo federal, sejam aqueles que já existiam e foram renovados ou outros que foram lançados, nesse recado que o governo está tentando mandar para o Congresso Nacional a partir desse discurso. Ô Fábio Piperno, você acredita que essa mensagem chegue da maneira como o governo espera? Diante dos últimos ruídos que a gente acompanhou em muitas dessas mensagens positivas que o presidente da República tentou comunicar? É uma mensagem protocolar, isso acontece, é uma tradição, né? Sempre que as mesas do Congresso são empossadas, o Poder Executivo faz esse tipo de manifestação que, na verdade, altera em zero a correlação de força. Quem é a favor do governo vai interpretar de uma forma favorável, quem é crítico ao governo não vai mudar a sua opinião por conta disso, e quem está no meio, o centrão, ele não está nem aí para nada que não seja emenda.
que você acha, hein, Alangani? Concordo, é uma mensagem absolutamente protocolar, Evandro. Agora, eu acredito que o grande desafio do governo, do Poder Executivo, e ficou muito claro neste discurso, é justamente apresentar uma marca. Falou de uma série de programas, mas não tem uma grande marca este governo. Falta um grande projeto e isso explica, em parte, a queda de popularidade do governo e a dificuldade de articulação com o Congresso. Ô Zé Maria Trindade, com esse tamanho, com essa frente ampla que foi montada para eleger Alcolumbre e Hugo Motta, o governo saiu perdendo, saiu vitorioso, entre aspas, está empatado. Que tipo de análise que você faz sobre o posicionamento dele? O governo perdeu espaço e espaços importantes no Congresso Nacional. Eu não acredito nessa história de ganha-ganha. Se alguém ganhou, alguém perdeu. E o PL, por exemplo, ganhou espaço de luta política muito forte no Congresso. A vice-presidência do Senado Federal, isso não é pouco. Presidências de comissões permanentes, isso vai facilitar a convocação de ministros, de autoridades, pedido de explicações, enfim, ganhou um espaço de luta política muito forte. Essa maioria, ela não é do governo e não é da oposição. Ela é do Congresso Nacional. Depois de três disputas fortes entre Câmara e Senado, né? Houve esse entendimento geral, eu nunca vi isso. Até os cargos das mesas diretoras, que geralmente têm disputas ali na base, nem isso houve disputa. Então, ganhou ali o comprometimento do Congresso. Me disseram, os dois lados, de que esse acordo fortalece o Congresso como instituição nessa disputa, nas cotoveladas na Praça dos Três Poderes com o Supremo Tribunal Federal. Portanto, acho que a oposição ganhou espaços importantes, espaços de luta no Congresso Nacional, e isso não é pouco, não. Você concorda, Piperno, com o Zé? Eu concordo, sim. Eu acho que na Câmara o jogo ficou igual ao que era antes. Talvez até com o presidente mais afável ao Planalto do que o presidente Lira. Até porque ele votou favorável ao governo em boa parte das pautas que a gente acompanhou. Quase 90% das votações. Agora, no caso do Senado, eu concordo com o Zé, assim, a oposição não tinha nada em relação à mesa da Câmara. Enfim, a oposição no caso do PL, né? E também as presidências de comissões, e agora vai ter muita coisa. Agora, Zé, rapidamente, né? Havia uma informação de bastidor que Davi Alcolumbre já atuava, de certa maneira, pelas pautas que chegavam do Executivo, do governo federal. Isso continuaria a acontecer? Pois é, ele era aquele líder informal do governo, como nos bastidores lá as pessoas me falavam, né? Os senadores. Então, assim, a oposição também, senhores, tem demandas do governo. E essas demandas não podem ser claras nem procurando ministros. Tem alguém que faz essa interlocução, de um senador que faz oposição forte, mas que tem uma demanda, ou pessoal, ou uma demanda do município que ele representa, enfim, é preciso lidar com o poder. E nós temos que entender também que não é o Estado Lula, é o Estado de todos, que o Lula foi eleito para ser o presidente de todos, então é natural. E que isso aconteça. E o Alcolumbre fazia esta interligação geral ali no Congresso Nacional. Agora, ele como presidente do Senado fica mais complexo, porque um pedido dele já fica muito mais forte. E em política, ninguém deve fazer um político que não pode ser negado. Bom, eu quero aproveitar e falar um pouquinho de reforma ministerial. A gente vai manter um olhar ali sobre a cerimônia que está acontecendo no Congresso Nacional. Se houver um discurso do presidente do Senado, a gente traz aqui para você ao vivo. Mas eu quero saber de você, meus amigos, e principalmente de você, Alangani, porque eu já questionei isso para o Gustavo Segré. Quais são os ministérios que, no teu ponto de vista, devem entrar agora na mira de uma reforma ministerial? E há uma questão interessante, né? Porque já não falamos mais de Arthur Lira. E muito se mencionou sobre o quanto isso poderia incomodar uma figura que nos últimos anos teve tanto protagonismo. Será que o governo deve oferecer algo para Arthur Lira para que ele mantenha o protagonismo agora no Executivo e não mais no Legislativo, Gani? Olha, tudo indica que ele vai receber o Ministério da Agricultura, né? Sai o Fávaro, o Carlos Fávaro, apesar de um bom trabalho à frente do Ministério, né? Faz parte ali do PSD. Agora, os próprios parlamentares do PSD reclamam dele, né? De uma relação que não houve muitos parlamentares, enfim. Mas seria um afago ali para Arthur Lira, que também tem um poder de negociação muito grande e não desagradaria o agronegócio. Agora, relações institucionais e Casa Civil aí está na berlinda, né? Principalmente porque é um Congresso mais empoderado,
moderado e que vem reclamando de relações com o Poder Executivo nesse embate com emendas, o que evidentemente passa pela Casa Civil e por relações institucionais. Outro ministério que está na berlinda, a gente sabe, Ministério da Saúde. Sonho aí do Centrão, porque é um ministério poderoso, com muito dinheiro. De fato, não vem fazendo um bom trabalho, vem entregando muito pouco aí com a crise da dengue. Agora, a favor dela, de Nízia Trindade, o que tem? A mão ali do presidente bancando ela. Vamos ver quem é que sai vitorioso aí, se é o Congresso, o Centrão ou o presidente nesse embate. Que foi, secretário? Estou pensando que tem uma fórmula para não ter que tirar nenhum ministro e colocar um ministro novo, que seria o Ministério do Desenvolvimento ocupado pelo vice-presidente. Não deixará de ser vice-presidente, se deixa de ser ministro não altera em nada e aí teria um caminho. E eu tenho um nome para isso, Pacheco. Ah, sim. Rodrigo Pacheco. Vamos ver. E eu quero trazer um fator também que poderia ir na contramão dessa análise que foi feita aqui no comecinho por você, Gani, sobre Arthur Lira ocupar o lugar de Carlos Fávaro, porque o PSD, por meio de seu presidente Gilberto Kassab, tem vocalizado bastante críticas ao governo diante de uma falta de espaço para o partido que acompanharia e que seria o partido mais robusto hoje a ocupar as casas e também as prefeituras no país. Diante disso, né, Fábio Piperno, seria estranho se tirar, então, um ministro que hoje representa essa sigla para colocar um nome do PP, no caso o Arthur Lira. Ele vem dificuldade para, né, aliás, ele fala dificuldade para vender facilidades. Na verdade, há um outro ministério que está pingando e cresceram nas últimas horas a especulação de que, saindo o ministro José Múcio da Defesa, Alexandre Padilha iria para lá e aí o Rodrigo Pacheco. Padilha para a Defesa? Ninguém entende nada de nada, dá na mesma, né? Saiu o Zé Múcio, falou-se no Alckmin, parece que não estaria tão de acordo com isso. O Padilha seria, digamos, realocado numa outra pasta que dá visibilidade ao seu ocupante, ao ministro da confiança do presidente Lula, e aí abriria-se então essa vaga, quem sabe, para Rodrigo Pacheco. Ô Zé Maria Trindade, eu tenho um minutinho aí para você. Você concorda com esse caminho aí para o Ministério da Defesa? Eu ouvi muito Padilha e a possibilidade dele ir para o Ministério da Saúde, é exemplo do cargo que ele já ocupou lá atrás, né? E aí entraria no lugar de Nízia Trindade, que está sofrendo bombardeio de tudo quanto é lado. Esse Ministério da Defesa foi criado por Fernando Henrique para ser ocupado por um ex-presidente da República, um nome acima de paixões políticas. A ideia era essa, né? Os militares viram a criação desse Ministério da Defesa como uma maneira de tirar das reuniões ministeriais os ministros da Aeronáutica, Marinha e Exército, né? Que antes eram ministérios. Aí se criou o Ministério da Defesa e englobou o Estado-Maior das Forças Armadas e as três forças. Pois bem, não é um ministério forte ao ponto de dizer que domine, que controla todos os comandantes, porque isso é muito difícil. Mas é também tradicional no mundo inteiro que os militares sejam comandados, em palavra final, por um civil. Então, esta é a ideia do Ministério da Defesa. Então, um nome mais forte seria melhor para o governo, viu?